Caríssimo aluno, caríssima aluna do terceiro ano, estamos aqui então para darmos início às nossas atividades do nosso quarto PET. É isso aí, chegamos então ao nosso quarto PET para dar continuidade aos nossos estudos. Sei bem das dificuldades de cada um de vocês, sei bem de como é complicado estarmos estudando assim à distância, mas precisamos ter força, precisamos ter perseverança, pois no final tudo isso será resultado positivo para você, ok? Estamos tentando fazer e dar o melhor para que você tenha também uma certa tranquilidade e ao mesmo tempo chegue até você o conhecimento necessário para este momento de aprendizagem. Ok? Então, para isso, primeiramente, devo pedir você desculpas. Por que as desculpas? Eu fiquei de passar o vídeo para vocês na semana passada, mas não foi possível, né? Por motivos particulares, eu não consegui estar enviando para você as atividades, o vídeo, da forma como eu havia prometido. Mas estou aqui, ok? Então vamos ao nosso vídeo de hoje, vamos à nossa atividade de hoje. Nessa semana, então, na nossa primeira semana de atividades, o nosso tema é Fides et Ratio, ou seja, é o tratado entre a fé e a razão, ok? O autor escolhido aqui é Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele viveu ali cerca mais ou menos do século XIII e ele é considerado também um filósofo e teólogo ao mesmo tempo. Filósofo pelos tratados da filosofia e teólogo porque ele fala sobre a igreja, ele fala sobre a religiosidade naquilo que cabe à ideia de Deus, Theos, Deus, ok? Mas aqui nós vamos tentar trabalhar um pouco sobre a ideia da filosofia, tá? Tomás de Aquino, então, ele afirma para a gente que a fé e a razão são coisas interligadas, são coisas que devem ser colocadas juntas e não separadas. Por que a gente diz isso? Nós vamos ver aí ao longo da história, sempre houve algumas cisões, sempre houve algumas separações que a fé fala uma coisa e a razão fala outra, a ciência fala outra. Não, nós temos que tentar entender que isso não ocorre dessa forma. Por quê? A fé é uma forma de enxergarmos uma verdade e a ciência, ela trabalha a verdade. Agora, como é que a ciência pega essa verdade? Ela pega de alguma coisa, que é essa própria fé. Para Tomás de Aquino, existe duas formas de enxergarmos a realidade, de enxergarmos a verdade. A forma natural e a forma sobrenatural. A nossa forma natural de enxergar as coisas é pela razão, é pelos sentidos, ou seja, nós temos a capacidade de entender a realidade e entender as verdades. Mas existe uma forma sobrenatural que é o que? A forma revelada por Deus, né? E aí nós vamos ter vários embates, porque existem aqueles que acreditam que Deus não existe. E nós temos que saber respeitar também essa opinião, né? É algo que acontece com cada um, porque ela tem uma inclinação a querer ver a verdade da sua forma de compreensão. E existem aquelas pessoas que são totalmente fiéis à sua crença, que acreditam que a verdade é unicamente dada por Deus. Então ela acredita que a ciência ela não revela nada, ela não dá nada de verdade. Tá? Mas nós, enquanto pessoas que estudamos a filosofia, temos que entender os dois lados. E entender que esses dois lados trabalham de uma forma comum, em que a realidade dada, ou seja, a verdade dada pela fé, é a verdade trabalhada pela ciência. Nisso, Tomás de Aquino ele conseguiu compreender muito bem, porque para a nossa realidade de fé, nós precisamos ter uma comprovação pela razão. Nós precisamos compreender aquilo que nos é dado. E assim a gente vai poder caminhar. Então, para a ideia de conhecimento em Tomás de Aquino, nós temos duas formas de entender a realidade do mundo, entender as verdades do mundo. Uma é pela matéria, pela sensibilidade, ok? É a ideia sensível em que nós experimentamos, em que nós pegamos as coisas e conseguimos compreender através dela. Porém, existe a segunda forma de compreensão, que é a forma intelectível, ou seja, é a forma inteligente, é a forma racional, em que você
a partir do seu intelecto, a partir da sua compreensão, você dá conta de compreender também a realidade daquela coisa. Se nós pararmos para pensar aqui, a gente pode entender o quê? Vamos pegar aqui esse objeto, essa caneta. Eu estou pegando na caneta. Então significa que eu estou experimentando, eu estou sentindo esse objeto. E a partir dessa sensação, desse contato que eu tenho, eu vou ter conhecimentos plausíveis de acordo com as sensações que esse objeto ele manda para mim a partir dos meus próprios sentidos, em que eu percebo as características, até mesmo a função, ou seja, os detalhes de um objeto. Porém, eu pego esse objeto e ao mesmo tempo eu fico sem o objeto. Mas aquele objeto ainda está presente em mim. Onde? Na minha cabeça, no meu conhecimento, nas minhas ideias. Ou seja, a imagem caneta, quando eu chego para você e digo assim, caneta. Você, pelo fato de ter visto o objeto que eu estava aqui nas minhas mãos, você consegue enxergar a caneta agora. Você não precisa voltar o vídeo para você ver como era a caneta, porque você viu aquilo antes e agora você já tem a sua imagem na cabeça. É esse que é o conhecimento intelectual, é o conhecimento racional, em que você já tem imagens prontas e a partir dessas imagens prontas você faz uma análise, ok? Então Tomás de Aquino ele vem para explicar para nós que a razão, ela trabalha de várias formas. A fé trabalha de várias formas, em que o conhecimento é dado também de várias formas. Por isso nós não devemos diferenciar a fé da ciência, mas devemos fazer com que elas trabalhem de uma forma junta. Quando eu digo a fé, eu não me cito aqui simplesmente uma igreja ou outra, ou um tipo de religião ou outro. Não, eu digo todas, porque a fé em si é a crença, é aquilo que eu creio, é aquilo que eu acredito. Então, a partir do momento que você acredita em algo, é possível que você avalie esse algo. Um exemplo bem simples para você. Você acredita que eu estava segurando uma caneta? Você pensa que eu estava de fato segurando a caneta? Ou foi algo que simplesmente você imaginou? Entende o que eu quero dizer? Você tem algo presente em você que faz com que você tenha uma crença maior sobre isso. E é exatamente o que a fé faz. Você acredita tão firmemente naquilo que de fato aquilo se torna realidade dentro do seu conhecimento. Não é algo falso, não é simplesmente algo relativo. Então se eu não acredito, não existe. Não é assim que funciona. Mas funciona dentro da sua mente de que se você realmente acredita, se você tem a fé, ou seja, a crença naquilo, aquilo para você se torna uma realidade. Para você se torna uma realidade. E o conhecimento, ele é trabalhado a partir de realidades, realidades que você acredita. Tá vendo como que as palavras, elas se intercalam, as palavras elas trabalham em ambos os lados? A crença existe tanto na fé quanto na própria ciência, ok? Então, foi bem tranquilo, bem rápido essa explicação. Vamos às nossas atividades. Vamos começar aqui, vai ser bem tranquilinho. A primeira atividade que nós temos aqui tem um trecho de uma encíclica, ou seja, de uma carta do Papa João Paulo II, tá? Que foi o Papa da Igreja Católica, ok? Ele fala sobre a fé e a razão. Vamos ler aqui. Meu apelo dirige-se ainda aos filósofos e a quantos ensinam a filosofia, para que, na esteira de uma tradição filosófica perenemente válida, tenham a coragem de recuperar as dimensões de autêntica sabedoria e de verdade, inclusive metafísica, no pensamento filosófico. Deixem-se interpelar pelas exigências que nascem da palavra de Deus e que tenham a força de elaborar no seu discurso o seu discurso racional e argumentativo de resposta a tal interpelação. Vivam em permanente tensão
para a verdade e atentos ao bem que existe em tudo que é verdadeiro. Poderão, assim, formular aquela ética genuína de que a humanidade tem urgente necessidade, sobretudo nestes anos. A Igreja acompanha com atenção e simpatia as suas investigações. Podem, pois, estar seguros do respeito que ela nutre pela justa autonomia da sua ciência. De modo particular, quero encorajar os crentes empenhos no campo da filosofia para que iluminem os diversos âmbitos da atividade humana, graças ao exercício de uma razão que se torna mais segura e perspicaz, com o apoio que recebe da fé. Nós vemos aí esse texto aí do Papa João Paulo II, já falecido, que ele fala exatamente sobre a ideia da fé e da razão estarem andando juntas, ok? É uma questão de marcar, e eu acabo já adiantando para vocês, mas sempre as religiões, elas tentam trabalhar exatamente isso. Por que separar algo que é tão óbvio que está junto? Se você analisar tanto no cristianismo, quanto no budismo, quanto no estoísmo, até mesmo os próprios muçulmanos, né, no caso aí o islamismo, eles analisam essa realidade em que a ciência e a crença, elas podem andar de mãos juntas. É lógico que nós temos aqui alguns grupos que são radicais, e é exatamente, esse trecho fala exatamente ao contrário dos radicais. Eles falam que podemos andar de mãos dadas, mas de uma forma que um respeite o lado do outro, ok? Mas vamos aqui. Nesse trecho da carta do Papa João Paulo II, podemos concluir que a fé e a razão, apesar de distintas, não contradizem uma a outra. É uma questão válida, né, que vem de encontro com aquilo que a gente tem falado, mas vamos ver as outras opções. A fé advém do próprio Criador. Logo, a razão nada mais é que um exercício de vaidade humana. O trecho, será que fala sobre isso? Que a razão, a ciência, ela vem com um encontro de vaidade? Não, não é isso, né? C. A fé procede da capacidade natural da razão humana, cujo resultado é a filosofia. Aqui está falando que a fé é um resultado da filosofia, ou seja, o ser humano ele pensa e cria a fé? Não é isso, não é mesmo? D. A razão tem função de desvalorizar a fé. Pronto, de cara a gente já para aí, né? Em momento algum, a gente tem que reparar o seguinte, a questão ela pede para a gente analisar o trecho, ok? Nós não podemos colocar pensamentos fora daquilo que está sendo pedido, porque senão nós caímos no erro, tá? Nós vamos ver que essas críticas que estão aqui, essas opções, todas elas surgem de algum assunto, de algum artigo, de algum pensamento. Porém, aqui foi analisado o quê? Nesse trecho, ok? Então aqui a letra D de cara a gente já descarta por falar o quê? Que a razão tem a função de desvalorizar a fé. E a gente vê que em momento algum foi dito isso. Então a letra correta é a letra A. A fé e a razão, apesar de distintas, não contradizem uma a outra. Que foi o que foi dito no trecho, ok? Vamos aqui então à nossa questão 2. Volta ainda o trecho, um pedaço do trecho. O meu apelo dirige-se ainda aos filósofos e quantos ensinam a filosofia. Vivam em permanente tensão para a verdade e atentos ao bem que existe em tudo que é verdadeiro. Poderão, assim, formular aquela ética genuína de que a humanidade tem urgente necessidade, sobretudo nestes anos. Nesse trecho, João Paulo II aponta a urgência de refletir sobre o agir humano no mundo e a necessidade de revivermos nossos conceitos nas relações humanas. Redige um texto avaliando a realidade humana entre o século XX e XXI
E por que a urgência de uma reformulação ética se faz tão importante em nossos dias, independente do indivíduo professar ou não a fé? É uma questão de opinião, você vai elaborar aí um pequeno texto, tá? São só apenas duas questões, faça esse texto, eu acho que seria interessante você colocar a sua opinião, a sua abordagem. Mas pense só, nesse trecho aqui, ó, formular aquela ética genuína que a humanidade tem urgente necessidade. Nós vemos que a humanidade ela tem passado por muitos conflitos. Inclusive, nos vídeos do segundo ano, nós temos trabalhado exatamente sobre a identidade, aquilo que nós temos de especial, e nós vemos o conflito que a nossa sociedade atual ela tem causado a essa ideia de identidade. Porque nós somos muito mais interpelados, nós somos muito mais instigados e puxados pelas redes sociais, em que muitas delas causam em nós um certo desconforto porque nós não estamos naquele molde, nós não estamos naquela moda que é oferecido. Ou seja, nós vemos tanto aí o Facebook, Instagram e outras coisas que falam sobre viagens, sobre roupas, sobre carros, sobre compras, sobre isso e sobre aquilo, e muitas vezes nós nos sentimos mal porque nós não estamos fazendo o mesmo. Muitas vezes nós não assistimos, nós não escutamos, nós não vemos a mesma coisa que o outro, e o outro coloca pra gente que aquilo é tão máximo que a gente acha que aquilo que é o verdadeiro, aquilo que é o correto, e esquecemos daquilo que nós somos realmente. A ética, ela vem exatamente trabalhar o quê? Aquilo que nós precisamos fazer e aquilo que nós precisamos ser. Ok? E dentro da nossa sociedade, os eixos éticos eles estão sendo cada vez mais destruídos. Vamos lembrar aqui da atividade que nós fizemos sobre Kant, sobre o tu deves. Muitas vezes nós temos dificuldade de fazer bem aquilo que a gente sabe que é correto, porque os moldes sociais falam com a gente que aquilo é errado, ou então simplesmente fala que aquilo é ultrapassado. E nós devemos entender que não existe algo ultrapassado, que existe aquilo que é certo, aquilo que é errado. Por isso, esse trecho, ele vem nos pedir assim, faça aquilo que é correto, ou seja, traga a ética genuína, a verdadeira, novamente. Vamos trazer aquilo que é bom para que a gente possa ser bom, ok? Então, espero ter ajudado vocês. Aí estão as nossas atividades. Esses vídeos, eu vejo como exemplo os vídeos do PET 3. Ele ajudou muitos alunos a realizar suas atividades, a entender bem a matéria. E eu pretendo continuar, então, trazendo para você essas explicações, ok? Então, um forte abraço a cada um de vocês.